Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Aqui é Edgar, canal Arte do Vinil. Vamos continuar a saga hoje do quadro 3 discos, com a participação do Ayrton Tonon, do canal Boots Bloody Boots. Valeu, Ayrton, por ter participado aí do quadro. Bora então, galera, ver o vídeo. Olá, Edgar! Olá, pessoal do Arte no Vinil, tudo bem com vocês? Eu sou o Ayrton do canal Bloody Comics e tem um canal também de bootlegs chamado Boots Bloody Boots, e eu recebi esse convite muito legal do Edgar, que é um parceiro. A gente sempre troca muitas ideias sobre raridades do Black Sabbath, que é a minha banda preferida também, e ele fez esse convite muito legal para a gente participar desse quadro novo, que é falar de 3 discos na vida de colecionador da gente. Um lá do começo, que a gente começou colecionando discos, um do meio dessa vida de colecionador e um mais recente. Então eu selecionei aqui 3 discos que eu considero que são marcos na minha vida de colecionador. Vamos lá? Pois bem, o primeiro é esse aqui, o Destroyer do Kiss. Foi um disco que eu era garoto, eu tinha 12 anos, e no ano de 1983 o Kiss viria para o Brasil para fazer a sua turnê do disco Creatures of the Night, e existia uma grande propaganda, uma grande promoção a respeito da turnê, divulgando a banda. As músicas eram tocadas no rádio, clipes eram exibidos na televisão, e eu, apesar de assistir um pouquinho de TV, saber o que estava rolando no mundo da música, não era muito ligado no rock, na música desse estilo, né? Eu ouvia um pouco de trilhas sonoras, ouvia música pop que rolava na televisão, na época, nas rádios, mas eu era um grande frequentador de bancas de jornal. Eu gostava muito de ler, e ainda gosto muito de ler, histórias em quadrinhos, e eu passando numa banca, eu ainda tenho a revista, eu vi uma revista pôster da Som 3, que era uma editora, uma revista que publicava edições especiais a respeito de vários artistas, e vi aquele pôster do Kiss, daquela banda, no meio das revistas ali que estavam na banca, quando eu estava procurando histórias em revistas, histórias em quadrinhos, e me chamou a atenção aqueles personagens parecidos com super-heróis na capa da revista. Eu fiquei um pouco curioso, já sabia que era a banda, mas eu falei, poxa, que interessante, né? Esses personagens. Comprei a revista e li, e achei muito interessante o que o crítico estava falando a respeito do Kiss. E na revista, o crítico falava que o melhor disco do Kiss, que tinha sido lançado na carreira da banda, era justamente o Destroyer. Então eu e o meu irmão, que era mais velho, tinha um pouquinho de dinheiro já, que ele já estava fazendo estágio, já estava começando a trabalhar, eu acredito. Ele falou, eu vou pegar então esse disco pra gente ouvir. Ele também não acompanhava rock e comprou o disco e me deu de presente ali pra gente mesmo escutar, pra gente, né? O disco do Kiss, o Destroyer. Esse é um disco, uma edição dos anos 80. Acho que era uma impressão de época quando a banda estava vindo aqui para o Brasil. Essa é a edição da época, tá? Ela está em bom estado. E a gente ficou bem impressionado, porque o disco é bom, né? Aqui estão os clássicos da banda: Detroit Rock City, God of Thunder, Shout It Out Loud, Beth, Do You Love Me. São ótimas músicas, eu ainda gosto desse disco. E foi a minha entrada no mundo do rock, ali com 12 para 13 anos, ouvindo esse disco do Kiss, um pouco antes de junho. Eu acredito que a gente estava ali, março, fevereiro talvez, quando já estavam falando sobre a chegada do Kiss no Brasil. Ok? Vamos lá para o... O disco foi relançado em alguns formatos também depois, em CD. Eu estava esquecendo de citar. E saiu mais recente uma edição dupla. Existe uma caixa com vários discos, mas eu tenho essa edição dupla que a Universal lançou no Brasil, com um disco bônus com muita coisa interessante aqui. Inclusive gravações demos de músicas como God of Thunder com a voz do Paul Stanley, que a composição é dele originalmente, e o produtor achou por bem que o Gene Simmons gravasse essa canção. E ficou perfeito, tanto que é uma música
considerada um símbolo do vocalista e do baixista. Legal? Pois bem, pessoal, depois de conhecer o Kiss, aí eu comecei a ouvir um monte de bandas, Iron Maiden, já era um garoto, já começando a conhecer o mundo do rock, as bandas mais clássicas, Queen, Pink Floyd, eu acabei conhecendo a banda que virou a minha favorita e a banda que eu coleciono mais até hoje, que é o Black Sabbath. Eu comecei ouvindo em 1984, quando foi lançado em pouco tempo ali, tinha sido lançado o disco Born Again. Eu achei muito interessante, muito mais pesado, obviamente, que o Kiss. E fui conhecendo a banda aos poucos e virei um colecionador da banda desde 1984. Comecei a comprar um disco atrás do outro. Em questão de 2 anos eu tinha a discografia oficial em português da banda, né, no Brasil. E, puxa, o Black Sabbath passou por várias fases, com trocas de formação. Eu tive a chance de ver a banda em 1992, continuei colecionando. E depois da volta do Ozzy, no final dos anos 90, a banda entrou num certo hiato por causa do The Osbournes. E em 2006 para 2007 veio a notícia da volta do Dio para o Black Sabbath para lançar uma coletânea que se chamava The Dio Years. E junto com esse lançamento dessa coletânea, eles gravaram um disco ao vivo como Heaven and Hell, mas colocaram também no catálogo do Black Sabbath um disco ao vivo chamado Hammersmith Odeon, Live at Hammersmith Odeon. E eu destaquei esse disco primeiro, porque eu teria que falar de algum disco do Black Sabbath, e esse foi mais ou menos o meio da minha vida de colecionador, que começou lá em 1983, aqui ao ano de 2007, quando foi lançado esse disco, o Live at Hammersmith Odeon. E por que eu destaquei esse disco? Porque esse disco é muito difícil de ser achado. Foram lançadas apenas 5.000 cópias no mundo, e eu me lembro exatamente no dia que eu comprei esse disco. Eu me lembro de ter entrado na internet um pouco antes de começar a trabalhar com meu cartãozinho de crédito para entrar na fila de pré-venda do disco, e esgotou toda a tiragem de 5.000 exemplares muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia, o meu disco, eu estava muito atento com o meu cartão de crédito no dia, e o meu disco é a edição número 4040. É isso, 4040. Quer dizer, eu já estava no último milhar de discos para serem vendidos na pré-venda. Ele foi vendido na pré-venda que iria ser lançado ainda um mês depois, e ele esgotou no dia. Quer dizer, quem comprou naquele dia da pré-venda, comprou. Quem não comprou, não teve mais o disco, e hoje ele é vendido com preços bem exorbitantes. É um disco simples. Os colecionadores mais atentos do Black Sabbath sabem que esse disco foi lançado também. A gravação saiu num disco 2 de uma edição deluxe do Mob Rules, que também já deve estar um pouquinho mais difícil de achar, porque saiu uma nova edição com outro show. E isso aqui desapareceu. Então quem tem, eu procuro até guardar no plástico para deixar o disco em perfeito estado. Quem tem esse disco normalmente não se desfaz, e ele é vendido a preços muito caros. Saiu mais tarde uma edição em vinil, que eu comprei também, saiu alguns anos depois. O disco é triplo, é uma edição bem bonita, e essa edição já está ficando também muito rara, porque foram lançados somente 3.000 discos. Esse que eu tenho é a edição número 1034, e é um disco que eu gosto muito. É um disco ao vivo com o Dio, gravado na turnê de Mob Rules, e foi lançado em 2007. E é um disco que eu adoro. Todos os discos do Black Sabbath eu consegui ter eles em LP. Alguns deles ainda são não oficiais. Aliás, acho que apenas dois, aliás, em vinil. O Cross Purposes Live, de 94, ainda não saiu oficialmente em vinil. E o The End, o EP, foi lançado em vinil, mas somente em edição pirata. Esses eu tenho eles piratas também, mas eu consegui completar com essa edição e mais algumas a discografia do Black Sabbath em LP. Adoro esse disco, tanto em vinil quanto em CD. Uma edição lindíssima.
Edgar, e por último, vou pegar um lançamento mais recente. Não é o último disco que eu comprei. Eu comprei um disco, aliás, comprei 2 discos ontem, mas eu ainda nem tive tempo de escutá-los. Então, separei aqui um lançamento um pouco mais recente. Eu gosto muito do heavy metal nacional, gosto de música brasileira em geral, mas eu sempre acompanhei as bandas do underground aqui da região do ABC. Eu sou do ABC Paulista. Então, poxa, muita gente aqui do ABC saiu daqui do ABC, o Eloy Casagrande, o Andreas Kisser é daqui do ABC, e aqui no ABC eu tinha e ainda tenho muitos amigos da época do thrash metal nacional, do hardcore, feito aqui na região, e algumas bandas sobrevivem até hoje. É, uma das bandas aqui que eu gosto muito é o Ação Direta, uma banda de hardcore de São Bernardo do Campo. Eles estão completando, acho que 40 anos de carreira, ou quase isso. Recentemente foi exibido num dos canais de TV fechado um documentário a respeito da última turnê deles pela Europa, que foi muito legal esse documentário. E esse é o último lançamento de estúdio deles, o Na Cruz da Exclusão. Gosto muito desse disco, é bem pesado. Eu comprei ele inicialmente em CD, uma edição bacana, com disco picture, com encarte. A banda é muito tradicional, um hardcore brutal, e é uma das bandas mais tradicionais do hardcore nacional. E essa edição em LP é muito bonita. O disco é importado, foi feito, acho que na Alemanha. É um disco branco, vinil muito bonito. E eu recomendo quem não conhece Ação Direta, uma banda muito legal. Os caras são muito bons, a carreira deles é muito sólida e eles continuam em plena atividade. Cada vez em quando, sempre que eu tenho a chance de assistir a banda ao vivo, eu compareço aqui nos shows que tem na região aqui do ABC. É isso, pessoal. Ação Direta, recomendo. Black Sabbath com Live at Hammersmith Odeon, gravação da turnê do Mob Rules, lançado em 2007, esse é raro de achar. E Kiss, o Destroyer, que foi meu primeiro disco de rock. Ok? Valeu, Edgar. Obrigado pelo espaço, participar do seu quadro. Espero que tenham gostado aí das dicas de discos que fazem parte da minha vida de colecionador. Um grande abraço, Edgar. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.